Você já percebeu que não está mais vivendo de verdade, e sim se observando viver, pelos olhos dos outros. É sutil. Você pensa 2 vezes antes de falar, não para ser claro, mas para ser aprovado. Ajusta as próprias emoções conforme a plateia. Termina cada gesto esperando, discretamente, a reação do mundo. Um elogio anima o seu dia inteiro. Um silêncio te deixa inquieto. Um olhar atravessado faz você duvidar de um caminho que vinha construindo há anos. E em algum momento, a pergunta central da sua vida mudou, sem você notar. De isso é certo para mim. Para isso será aceito. Carl Jung estudou esse fenômeno a fundo. E a leitura dele é surpreendentemente compassiva. Buscar reconhecimento não é uma falha moral. É um estágio de desenvolvimento inacabado. Quando a pessoa ainda não construiu um eixo interno, ela usa o mundo como espelho, porque é o único espelho que tem. Jung tinha uma frase para isso. Enquanto o inconsciente não se torna consciente, ele dirige a sua vida, e você chama isso de destino. Imagina um caminhante perdido na floresta, sem bússola. O que ele faz? Segue a multidão. Não porque sabe para onde ela vai, mas porque ficar para trás dá medo. É assim que a maioria vive, seguindo o mapa coletivo, sem nunca perguntar se o destino é seu. Jung chamava o resultado disso de alienação. Viver cada vez mais longe do próprio self, achando que está apenas se adequando. Pensa naquele homem de 30 e poucos anos, o workaholic elogiado por todos, que sente um vazio estranho justamente nos momentos em que ninguém precisa dele. Ele se compara com os colegas o tempo todo, e ao se comparar, nega a única coisa que é realmente dele, o próprio processo. Porque cada pessoa tem um ritmo de desenvolvimento, e viver no ritmo dos outros produz exatamente o que ele sente: fadiga sem causa e desorientação com endereço. Este vídeo é sobre o caminho de volta. Não é sobre ignorar o mundo, nem virar um ermitão. É sobre uma migração, mover o centro de comando da sua vida, de fora para dentro. E o primeiro obstáculo dessa migração tem nome: a máscara. Jung chamou de persona, a máscara social que você aprendeu a usar desde criança para sobreviver ao grupo. A persona não é o vilão, é uma ferramenta. O problema começa quando você esquece que é um papel e passa a acreditar que é a sua identidade. Jung definiu com precisão cirúrgica: a persona é aquilo que a pessoa não é, mas que ela e todos os outros pensam que é. E o medo do julgamento faz a ferramenta virar prisão. A máscara, que existia para te proteger do mundo, passa a existir para proteger o mundo de você, do seu verdadeiro eu. Pensa numa profissional impecável, admirada no trabalho, dessas que nunca erram o tom. Se ela for honesta, talvez confesse, já não sabe mais do que gosta. O segundo obstáculo é a comparação. Se comparar é, na definição de Jung, negar o próprio processo de individuação, o processo de se tornar você e não uma versão bem-sucedida de outra pessoa. A sociedade te entrega cronogramas coletivos prontos. Até tal idade, Casey. Até tal idade, tenha isso. Parece motivacal. Jung chamava de desorientacal. Imagina um corredor numa trilha, de noite. Ele ouve passos de outros corredores e acelera. Ouve mais passos vindo de outra direção e muda de rota. Acelera de novo. Muda de novo. Horas depois, desaba, exausto, num lugar que nunca foi o destino dele. É isso que a comparação faz. Gasta toda a sua energia em velocidade, quando o que faltava era direção. Um homem contou em terapia que se sentia atrasado em relação aos amigos, carreira, casa, família, tudo nos prazos deles. Foi só na crise que ele percebeu. Ele nunca esteve perdido. Estava num caminho diferente, mais lento por fora, mais profundo por dentro. Jung resumiu a questão numa linha: o privilégio de uma vida é se tornar quem você realmente é. Até a mitologia avisa. Aquiles, invencível enquanto seguia o próprio destino, caiu quando passou a correr atrás da glória definida pelos outros. Então entende o que significa esquecer os outros. Não é desprezar ninguém. É esquecer os cronogramas deles. É trocar a pergunta: onde eu estou em relação a eles? Por eu estou alinhado comigo. O terceiro obstáculo é mais escondido. Mesmo quando você para de competir,
o medo do julgamento continua. Por quê? Jung responde: porque o juiz não está lá fora. Está dentro. É o mecanismo da projeção. Atribuir aos outros um material interno que você não aceitou. Ele escreveu que tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. Uma mulher via desrespeito em cada feedback dos colegas. Todo comentário soava como ataque. Quando finalmente olhou para dentro, encontrou a frase que morava lá: eu não sou boa o suficiente. Era a crença dela, vestida com o rosto dos colegas. Quando ela encarou isso, algo curioso aconteceu. O mundo ficou menos crítico. Não porque as pessoas mudaram, mas porque ela recolheu a projeção. A psicologia cognitiva confirma um mecanismo. O cérebro interpreta sinais ambíguos conforme os esquemas que já carrega. Se o seu esquema diz "eu sou julgado", você preenche cada silêncio, cada olhar neutro, cada mensagem seca, com condenação. A prática transformadora é uma troca de pergunta. Em vez de "quem está me julgando?", pergunte: que parte de mim está implorando para ser vista? Quando você integra essa parte, as vozes externas perdem o poder. Você consegue ouvir uma crítica sem desabar, porque o veredito final não é mais terceirizado. O quarto passo do caminho assusta quase todo mundo: a solidão. Nós fomos treinados a ler a solidão como fracasso, abandono, defeito. Jung a via como outra coisa: o espaço sagrado onde a alma finalmente consegue falar, sem ser abafada. Ele mesmo escreveu que a solidão não vem de estar sem pessoas ao redor. Vem de não conseguir comunicar aquilo que é importante para você. Pensa num lago ao amanhecer. Enquanto o vento sopra, a superfície tremula, e nenhuma imagem se forma. Quando o vento acalma, o lago espelha o céu com perfeição. O silêncio não cria a sua voz interior. Ele apenas permite, finalmente, ouvi-la. A história moderna tem um exemplo famoso. Quando Steve Jobs foi expulso da própria empresa nos anos 80, ele mergulhou num período de retiro, viagens, meditação, silêncio. Foi nesse deserto que amadureceram as ideias de simplicidade e design que mudariam a tecnologia para sempre. Ele voltou operando de um centro interno claro. O medo que temos da solidão, no fundo, é o medo do que emerge quando as distrações desligam, os desejos verdadeiros que adiamos, as tristezas sem nome. Mas é só ficando com esses conteúdos que você os integra, em vez de projetá-los no mundo. E o paradoxo é lindo. A solidão verdadeira não te afasta das pessoas. Ela te devolve inteiro para elas. O quinto passo é a construção. Jung distinguia dois motores da ação humana: agir para ser visto, o ego voltado para fora, e agir por necessidade interior, aquilo que exige realização mesmo sem nenhuma plateia. Ele repetia que não existe receita universal. O sapato que serve perfeitamente num pé, aperta o outro. O crescimento real se parece com uma árvore. Todo mundo vê a copa. Ninguém vê as raízes. Mas são as raízes invisíveis, a disciplina silenciosa, que seguram a árvore na tempestade. Um homem do mercado financeiro, depois de um burnout, reconstruiu a vida assim. Passou a acordar mais cedo, ler, escrever as próprias reflexões, atacar a tarefa mais importante do dia. E não contou para ninguém. Nenhum post, nenhum anúncio. Em meses, estava mais calmo, mais alinhado e, ironicamente, mais eficaz. A eficácia virou consequência, não meta. A ciência da motivação confirma: a motivação intrínseca é muito mais sustentável que a extrínseca. Recompensa e vigilância cansam o cérebro. Propósito interno o alimenta. E existe um segredo que ninguém posta: o crescimento verdadeiro é silencioso. É um acúmulo quieto. Cada pequena promessa que você cumpre consigo mesmo, sem testemunhas, fortalece o centro. E então chega o último resíduo, o mais teimoso. Você já se disciplinou, já parou de se comparar, já recolheu as projeções, e ainda assim, ao terminar algo, sente aquele impulso de checar. E aí, o que acharam? Não se culpe. Jung veria aí o estágio final da maturação do ego. O ego imaturo precisa do espelho externo para existir. O ego maduro se apoia em outra coisa: coerência interna.
Uma mulher com uma vida interior sólida percebeu que, toda vez que compartilhava um projeto, ficava monitorando as reações, como se perguntasse: isso é bom o bastante para ser visto. Quando ela notou o movimento e o recolheu, não perdeu a motivação, perdeu a dependência. Jung tocou no ponto mais fundo desse processo. A coisa mais assustadora do mundo é se aceitar completamente. E é também a mais libertadora. Pensa na sua energia psíquica como água. Enquanto você busca validação, ela escorre para fora, evapora em cada opinião alheia. Quando você a recolhe, ela infiltra no solo e alimenta as raízes invisíveis. E entende a nuance final, porque aqui mora a diferença entre maturidade e frieza. Independência emocional não é não precisar de ninguém. É não ser mais governado pela resposta dos outros. É receber um elogio sem euforia e uma crítica sem colapso. Os dois viram informação. Nenhum dos dois vira sentença. Então vamos recapitular o caminho inteiro. Primeiro, perceber que você vive sob o olhar externo e que isso não é defeito, é um estágio. Segundo, separar a máscara do rosto. A persona é ferramenta, não identidade. Terceiro, abandonar os cronogramas alheios. Comparação é negação do seu processo. Quarto, recolher as projeções. O juiz mora dentro. Quinto, atravessar a solidão. É onde a alma fala. Sexto, construir raízes em silêncio. Disciplina sem plateia. E sétimo, retirar do mundo a autoridade de te definir. Focar só em você nunca foi rebeldia. Nunca foi frieza. É um retorno silencioso. O centro da sua vida voltando de fora para dentro. A vida não fica mais fácil. Fica mais verdadeira. E aí acontece o paradoxo final. O que Jung passou a vida apontando. Quando você para de buscar o seu lugar no mundo, o mundo perde o poder de te abalar. O que você sempre procurou lá fora estava esperando aqui dentro, o tempo todo. Se esse vídeo tocou em algo verdadeiro, comenta aqui. Eu volto para mim. E se inscreve no canal, porque essa jornada para dentro é longa, e a gente caminha ela junto.